Fala galera, hoje vamos falar um pouco sobre os princípios da dinâmica dos corpos. Esses princípios são conhecidos como leis de Newton. Elas foram estabelecidas pelo próprio Isaac Newton, e através dessas leis podemos entender e analisar os movimentos dos corpos. Podemos entender como são produzidos esses movimentos e como podem ser modificados. Então bora começar pela primeira lei de Newton, que também é chamada de princípio da inércia. E o que é inércia? Você se pergunta. Bom, basicamente a tendência é que todo corpo tende a continuar do jeitinho que está. Se o corpo está em repouso, ou seja, parado ou com velocidade zero, ele vai continuar parado até que algo faça se mover. Isso até parece óbvio, né? Agora, se ele está em movimento com a velocidade constante, sem aceleração, ele vai continuar se movendo desse jeito, sem parar, até que alguma coisa faça mudar essa trajetória. Sabe quando você está no ônibus e ele acelera e você sente seu corpo sendo jogado para trás? Isso é inércia em ação. Seu corpo quer continuar no mesmo estado em que estava, que é parado, ou com a mesma velocidade, mas o ônibus vai mudando a velocidade, e você sente esse empurrãozinho. Se não fosse a inércia, o corpo seguiria no movimento constante. Incrível, né? Pensando nisso, Newton chegou a duas conclusões. A primeira, um corpo isolado permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E a segunda, uma força aplicada a um corpo é capaz de variar a velocidade do corpo, ou seja, provocar uma aceleração. E a partir dessas duas conclusões foi estabelecida a primeira lei. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Imagine que você tem uma caixa em cima de uma mesa. A caixa está em repouso, parada, certo? Agora digamos que você empurre essa caixa com uma certa força. O que vai acontecer? A caixa vai começar a se mover. Agora a pergunta é, o que fez a caixa sair do seu repouso e começar a se mover? A resposta é clara, né? A força que você aplicou nela. Ela estava no estado de inércia, ou seja, ela estava confortável em ficar parada. Mas quando você aplicou a força, a caixa saiu do repouso e entrou em movimento. Agora, imagine que você tem a caixa sobre o chão, mas esse chão não é normal. Ele é super liso como se fosse feito de gelo, ou seja, não há atrito. Se você empurrar a caixa, ela vai deslizar sem nenhuma resistência, já que não há atrito para frear o movimento. Como resultado, a caixa começa a se mover e vai continuar nesse movimento, com velocidade constante, até que algo interfira e a faça parar. Nesse caso, como o atrito está descartado, a caixa segue em linha reta, sem desacelerar. Agora, o que acontece quando a caixa bate na parede? Nesse momento, a parede aplica uma força contrária ao movimento da caixa, e essa força é tão forte que faz a caixa parar imediatamente, voltando ao seu estado de repouso. Ou seja, mesmo em um ambiente sem atrito, a caixa vai sempre tentar manter seu estado, seja em repouso ou em movimento. A única coisa que pode mudar seu estado é uma força externa, como a força da parede, que a impede de continuar em movimento. Outro exemplo é quando o ciclista faz uma curva. Ele não pode simplesmente virar o guidão como se faria um carro. Se ele tentasse fazer isso, a inércia faria com que ele continuasse em linha reta, perdendo equilíbrio e caindo. Para evitar isso, ele precisa inclinar o corpo para um lado da curva. Mas por quê? A inclinação desloca o centro de gravidade do ciclista e da bicicleta para dentro da curva. Isso ajuda a equilibrar duas forças importantes. A força centrípeta, que puxa para o lado da curva, e a inércia, que quer manter o movimento em linha reta. Quanto mais rápido o ciclista estiver, ou quanto mais fechada for a curva, maior precisa ser a inclinação. Se ele inclinar pouco, pode derrapar. Se inclinar demais, pode perder o controle. Esse mesmo princípio é usado por motociclistas e até pilotos de Fórmula 1. Eles inclinam o corpo para que a força normal do chão equilibre o efeito da inércia e evite derrapagens. Ou seja, sem inclinação, a inércia te jogaria para fora da curva. E essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo o corpo permanecerá em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força externa o obrigue a mudar esse estado. Agora vamos para a segunda lei de Newton. Antes de explorarmos a lei em si, é importante entender o conceito de força. No dia a dia, pensamos em força como o ato de empurrar ou levantar algo pesado. Mas, na física, força é muito mais abrangente. É uma interação entre dois ou mais corpos ou até entre um corpo e o ambiente. Essa interação pode acontecer mesmo sem contato físico direto. Por exemplo, a gravidade exerce uma força constante sobre nós, puxando-nos para o chão. Ou ainda, a força de um ímã sobre os metais, que pode tanto atrair quanto repelir, dependendo da situação. Na primeira lei de Newton, vimos que uma força pode causar movimento ou alterar o estado de um corpo. Na segunda lei, expandimos esse conceito. Agora analisamos não apenas a existência da força, mas também como ela age sobre um corpo. Tá, mas como tudo isso se conecta com a segunda lei de Newton? Bom, a segunda lei diz o seguinte: a força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração que aquele corpo adquire. Ou seja, quando aplicamos uma ou mais forças sobre o corpo, ele começa a acelerar. E essa aceleração vai ter a mesma direção e sentido da força resultante, ou seja, a soma de todas as forças aplicadas. Vamos retomar o exemplo da caixa que usamos na primeira lei de Newton e analisar com tudo o que aprendemos até agora sobre a segunda lei. Então, imagine que a caixa está em repouso, sem nenhum movimento. Nesse caso, a força resultante sobre ela é zero, porque nenhuma força está fazendo ela se mover.
ou seja, o estado da caixa está estável, sem aceleração. Mas aí eu vou lá e interajo com ela, aplicando uma força externa, a minha força. Isso muda tudo. Quando eu aplico essa força, ela começa a acelerar na direção da força que eu apliquei. Isso faz com que a caixa comece a se mover, ou seja, a minha força é o que provoca a aceleração da caixa, como diz a segunda lei de Newton. Agora vamos calcular a aceleração da caixa usando a segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, podemos calcular a aceleração com a fórmula força igual massa vezes aceleração, sendo força dada em newtons, massa em quilos e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Agora imagine que temos uma caixa de 2 kg e aplicamos a força de 10 newtons na horizontal. Substituindo os valores, temos que 10 é igual a 2 vezes a aceleração. Agora, isolando a aceleração, temos que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração da caixa é de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo sua velocidade aumenta em 5 metros por segundo. É importante destacar que as forças que estamos considerando nessa lei são forças externas ao corpo, ou seja, elas vêm de fontes externas e não são geradas pelo próprio corpo. Um corpo não pode alterar seu próprio movimento aplicando a força sobre si mesmo. Por exemplo, se fosse possível, poderíamos nos levantar do chão apenas nos puxando para cima, o que claramente não acontece. Portanto, sempre que calculamos a força resultante, estamos lidando com forças externas que agem sobre o próprio corpo. A terceira e última lei fala sobre o princípio da ação e reação. Para cada ação que realizamos, há uma ação equivalente à oposta. Vamos usar o exemplo para entender melhor. Nesse exemplo, o homem aplica uma força no bloco, empurrando para a direita. Essa é a força de reação. Como reação, o bloco exerce uma força de igual intensidade, a mesma direção no homem, mas no sentido oposto, ou seja, para a esquerda. Assim temos duas forças. Força de ação, a força que o homem aplica no bloco, direcionada para a direita, e a força de reação, a força que o bloco aplica ao homem, direcionada para a esquerda. Embora essas forças tenham intensidade iguais e estejam na mesma direção horizontal, seus sentidos são contrários. Esses efeitos foi observado por Newton e é o que define sua terceira lei. A toda força de ação corresponde a uma força de reação, com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, sempre aplicadas em corpos diferentes. Esse princípio também explica o funcionamento de foguetes. Ao ligar os propulsores, os gases quentes são expelidos para baixo, que é a força de ação, enquanto a reação impulsiona o foguete para cima, permitindo que ele voe. É importante lembrar, as forças de ação e reação são sempre aplicadas em corpos diferentes. No exemplo do bloco, o homem aplica a força no bloco e o bloco aplica a força no homem. É impossível que a força aplicada pelo homem no bloco também atue diretamente nele mesmo. Agora, vamos recapitular as 3 leis de Newton. A primeira lei: todo o corpo permanecerá em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força externa o obrigue a mudar esse estado. Essa é a lei da inércia, que explica como os corpos resistem a qualquer mudança em seu movimento. A força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração que aquele adquire. Essa lei relaciona a força, massa e aceleração, mostrando que quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração do corpo. E a terceira lei: a toda força de ação corresponde a uma força de reação, com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, sempre aplicadas em corpos diferentes. Ou seja, toda ação gera uma reação equivalente ao contrário, como vimos nos exemplos do bloco e do foguete. Essas 3 leis fundamentais descrevem como os corpos se comportam e interagem sob a ação de forças. A partir delas, conseguimos entender desde movimentos simples até fenômenos complexos que reagem ao universo. Obrigado por assistir e até mais.